Então, pessoal, tenha uma ótima noite novamente. Vamos iniciar a nossa aula, mais uma aula de língua portuguesa, mais um dia próximo da nossa preparação, mais um dia próximo também da nossa aprovação, né? Então, como eu vinha falando para vocês, gente, menos de 3 meses para a prova do PROITEC, certo? Então, a prova está em cima, a gente tem que cuidar, a gente tem que estudar, revisar bastante os conteúdos, resolver muitas questões, rever provas antigas. Então, todo esse papel vocês devem estar fazendo, tá bom? Não deixem para a última hora, estudem, que o fruto, ele com certeza vem, certo? Como eu sempre gosto de falar, ano passado nós tivemos um resultado muito bom aqui com o Redigindo Online, foi praticamente, né, basicamente 50% da turma foi aprovada no IFRN, certo? Então, foi um número, assim, excelente e eu espero que esse ano este número se repita, certo? E para isso, a gente precisa de todo o empenho, né? Não só do corpo docente, não só de nós professores, mas também, principalmente de vocês, certo? O trabalho de vocês deve ser muito bem feito, estudar em casa, revisar, seguir o cronograma de estudos também, né? O professor Valério enviou no grupo, então vocês podem seguir caso não tenham um, tá bom? Ou seguir conforme vocês já costumam a estudar. Então, gente, nós vamos hoje continuar, né, no conteúdo de funções sintáticas, é um conteúdo bem extenso, conteúdo que nós vamos passar basicamente em umas 3 a 4 semanas, né, nesse conteúdo. Talvez seja o último conteúdo mais, digamos que complicado que a gente vai ver, certo? Os outros conteúdos, eles eram tranquilos, tanto que o rendimento nas últimas aulas foi muito bom, tá bom? Então, gente, vamos lá. Hoje nós vamos ver um pouco sobre sujeito, certo? E se der tempo, nós vamos ver algumas questões e, claro, dar seguimento ao conteúdo, analisando verbos, objetos diretos, indiretos e outros termos da oração, tá bom? Gente, vamos lá, vamos começar pelo sujeito, certo? Eu acredito que antes de começar pelo sujeito, eu vou mostrar como se organiza uma frase na nossa língua. Só para a gente ter mais ou menos uma base de como funciona, certo? Dentro da nossa língua, gente, existem dois tipos de análise, certo? Existe a análise morfológica, certo? Deixa eu colocar aqui, análise morfológica, ou morfologia. O que isso faz? Aqui, gente, na análise morfológica, nós vamos analisar as classes de palavras, certo? Análise morfológica. Nós vamos ver classes de palavras. Na sintaxe, na análise sintática, certo? Na sintaxe, nós vamos analisar as funções que as palavras exercem. As funções dentro da oração, certo? Vamos analisar as funções dentro da oração. Isso aqui tudo é muito importante para vocês entenderem o conteúdo lá na frente, certo? Isso aqui é mais teoria para a gente entender. Por exemplo, classes de palavras, a gente já viu algumas, né? Basicamente todas, né? Substantivo, adjetivo, pronome, verbo, conjunções, preposição. Então, a gente viu bastante conteúdo, certo? Isso aí diz respeito à morfologia, que são as classes de palavras. Então, cada palavra na nossa língua, ela exerce uma classe. Quando estão juntas com outras, elas podem mudar de classe, né? Depende do contexto em que ela esteja sendo utilizada, certo? Então, nós temos dois tipos de análise, a morfológica e a sintática, certo? Vejamos primeiro a análise morfológica. Vou colocar aqui uma frase, vou colocar com o contexto de hoje em dia, né? Que hoje foi o dia da escalação. Então, vamos dizer aqui. O técnico escalou Neymar, certo? Primeira frase. O técnico escalou
Neymar. Gostou, Danilo? Você respondeu aí? Gostou? Isso é engraçado. Também gostei. Espero que você tenha gostado também. O técnico escalou o Neymar. Vamos colocar novamente essa frase. O técnico escalou Neymar. Agora o Hexa vem, né, Danilo? Se Deus quiser, né, Danilo? Tomara. Então, gente, vejam o seguinte: o técnico escalou Neymar. Nós, na língua portuguesa, podemos fazer duas análises e o IF vai cobrar isso de vocês, tá bom? Quais são essas análises? Ele pode pedir a morfologia, ou seja, ele pode perguntar qual a classe de cada uma dessas palavras. Cada palavra dessa, ela exerce uma classe, certo? Por exemplo, o O. Aqui é um artigo, certo? O O é artigo. Técnico. Técnico é um substantivo. Escalou, gente. Escalou é um verbo. E Neymar também substantivo, certo? Então, isso aqui é a análise morfológica. Aqui eu analisei as classes de palavras, certo? Isso aqui a gente já viu. A gente já viu cada classe de palavra. Temos em aulas anteriores para quem ainda tem dúvida desse conteúdo. Agora, gente, nós vamos analisar a função dessas palavras dentro de uma oração, certo? As mesmas palavras ali em cima, elas têm classes, mas quando elas estão juntas uma da outra, elas exercem função. É aí onde entra a sintaxe. Ela vai exercer função dentro da frase, certo? Algumas palavras já vão exercer função dentro da frase. E o que que o IA vai fazer com vocês? Vai trazer um trecho, vai destacar uma palavra e vai perguntar qual a função sintática, né? Ou seja, a sintaxe, qual a função sintática que a palavra que eles destacaram exerce na frase, exerce na oração. Então, eles vão pedir isso de vocês, tá bom? Então, nós vamos analisar da seguinte forma. Por exemplo, só para vocês terem uma base. Na língua portuguesa, as palavras elas vão exercer funções. É basicamente, né, se a gente for pensar assim em nossas vidas, é basicamente a função que o ser humano exerce também quando estão com os pais, quando estão com os avós. Por exemplo, só um exemplo. Imagine uma pessoa, um homem, um rapaz, um adolescente. Quando esse adolescente está com o seu pai, esse adolescente ele exerce uma função de ser filho. Mas se esse mesmo adolescente estiver com sua avó, ele vai exercer a função de neto. Na língua portuguesa, o mesmo acontece. As palavras, ora elas vão exercer uma função, quando junto com outras, a depender da frase, do contexto, vão exercer outras funções, certo? Então, é mais ou menos aí onde a gente vai analisar. A gente vai analisar funções das palavras dentro de uma oração, certo? Então, tem duas análises. A morfológica, que vai, novamente, né, repetindo bastante para vocês entenderem. A morfológica, que vai dizer respeito às classes de palavras, certo? Cada palavra ela pode ser definida na sua classe. E a análise sintática, que vai dizer respeito à função dentro da oração, né? A função das palavras. Então, vamos lá. O que, que a gente vai analisar? Vou fazer uma análise aqui rápida, só para vocês verem como funciona. Olha, o técnico escalou Neymar. Primeira coisa que a gente faz na análise, a gente procura qual o verbo, né? Veja que nós temos aqui o verbo escalou, certo? Segunda coisa, quando a gente encontra o verbo, calma que a gente vai já fazer isso. Quando a gente encontra o verbo, a gente pergunta o que, nós perguntamos ao verbo, certo? A gente pergunta o que ou quem. E a resposta vai ser o sujeito. Nesse caso, o técnico escalou Neymar. Faz a pergunta ao verbo. Quem, né? Aqui faz mais sentido. Quem escalou Neymar? O técnico. Então, o técnico exerce a função aqui, essas duas palavras, elas exercem a função de sujeito, que é justamente a função que nós vamos estudar hoje, certo? Exerce a função do sujeito. E Neymar aqui
é um complemento do verbo. Nós vamos estudar isso também. O que é isso? O que é um complemento do verbo? Porque quem escala, escala alguém. Né? Nesse caso, ele escalou Neymar. Isso aqui é chamado de objeto direto. Antes de entrar no conteúdo propriamente, vocês já viram isso? O conteúdo de sujeito, eu acredito que sim, porque é o conteúdo de ensino fundamental. Mas me confirmem, já viram isso? Esse conteúdo? Sim ou não? Izinha não. Quem mais? Luísa. Eita, tá narrando bem devagarzinho, viu? Para vocês entenderem. Nem Danilo, nem o conteúdo de sujeito, os tipos de sujeito. Tipos de sujeito, sim, né? Muito bem. Esse conteúdo é conteúdo do oitavo ano. Muito bem, Danilo. Perfeito. Já facilita. Então, aqui, ó, analisando o que a gente viu, ó, o técnico escalou Neymar. Veja que tem análise morfológica, que é quando você analisa cada classe de palavra. O IEF pode pedir isso. Ele pode pedir, por exemplo, a palavra técnico. Exerce qual classe de palavra no texto? Nesse caso aí, nós temos exerce a classe de substantivo. Mas a mesma palavra, o técnico aqui, ele também exerce função de sujeito, certo? É o termo que pratica a ação verbal. Então, nós vamos analisar e vamos entender esse conteúdo a partir de agora, certo? Só deixando bem claro que existem esses dois lados, da morfologia, com as classes de palavras, e o da sintaxe, com as funções, que é justamente isso que o IEF vai cobrar, e não é um conteúdo tão simples, tá bom? Então, gente, analisando inicialmente, o que é um sujeito? Olha, o sujeito, gente, é aquele ou aquilo de quem se fala. Ou, como eu também costumo falar, o sujeito é o termo que pratica ou sofre a ação do verbo, certo? E o verbo não todos, mas o verbo, na sua maioria, vai trazer uma ação. Então, o sujeito vai ser aquele termo que vai praticar ou que vai sofrer a ação verbal, certo? Veja bem, ó, o médico recomendou descanso. Só fazer pergunta. Quem foi que recomendou descanso? Novamente, achou o verbo, pergunta o quê? Vão ter que lembrar disso, viu, gente? Para encontrar o sujeito. Pergunta o quê ou quem, para a gente encontrar o sujeito. São as duas perguntinhas que vocês vão fazer. O médico recomendou descanso. Qual a pergunta que é mais correta se fazer? Ele recomendou o quê ou o quê? Perguntar o quê ou quem? Quem que recomendou ou o que recomendou descanso? O correto é quem, né? Então veja, quem? Faz a pergunta aí, ó. O médico recomendou descanso. Encontra o verbo, tá aqui o verbo recomendou, e faz a pergunta ao verbo. Quem recomendou descanso? A resposta é o médico. Nesse caso, o médico aqui, gente, exerce a função de sujeito. Exerce a função de sujeito. É o termo que pratica a ação verbal. Quem é que recomendou descanso? Nós temos aí o médico. Então, o médico aqui, nós temos o sujeito da oração, certo? É o termo que pratica a ação de recomendar o descanso ao doente, tá bom? Então, nesse caso aqui, nós temos a função de sujeito. Veja bem, o sujeito, gente, ele é formado por núcleos. Núcleos. Geralmente, quem exerce essa função de núcleo é um substantivo. A gente já viu isso também. Então, só lendo aqui a definição, ó. Núcleo do sujeito. Quando o sujeito é formado por mais de uma palavra, há sempre uma maior importância semântica, né? Vai ter uma palavra que vai ser mais importante do que a outra, designando o ser sobre o qual se declara algo, né? Nesse caso, o sujeito. A essa palavra damos ao nome de núcleo do sujeito. Resumindo, o que é núcleo do sujeito? É a palavra mais importante dentro de um sujeito, e geralmente é o substantivo. Como assim a palavra mais importante? Porque um sujeito, ele pode ter artigo, ele pode ter o substantivo, ele pode ter o numeral, ele pode ter um pronome dentro, mas a palavra mais importante dentro dele vai ser a palavra que exerce a função de substantivo, a palavra que vai ser o substantivo.
Então, veja aqui, olha esse exemplo, para a gente entender isso. Os jovens adoraram a iniciativa. Qual é o verbo aqui presente, gente? Primeiro passo é encontrar o verbo. Se a gente não encontrar o verbo, tudo fica difícil. Me indiquem qual é o verbo nessa frase. Os jovens adoraram a iniciativa. O verbo Sim, é adoraram. isso, Lana. Muito bem. Olha, adoraram. Nesse caso, adoraram é o verbo. Encontrou o verbo, o que vocês vão fazer? Vai fazer a pergunta ao verbo agora. Você tem duas perguntas para fazer o verbo. O que ou quem? Nesse caso, faz a pergunta quem, né? Quem foi que adoraram, né? Quem foram as pessoas que adoraram a iniciativa? A resposta que nós temos aqui é os jovens. Então, aqui, os jovens exercem a função de sujeito. E adoraram é o verbo, certo? Os jovens exercem a função de sujeito. Veja que esse sujeito não só tem uma palavra, ela tem duas. Temos aqui, dentro desse sujeito, duas palavras. Nós temos os e nós temos jovem, certo? Nós temos aqui duas palavras. Só que nessas duas, uma palavra é mais importante. Qual é a mais importante? Geralmente vai ser o substantivo. Veja aqui que aqui a palavra mais importante é jovens. Nesse caso, veja, mas entendam, o sujeito é tudo, certo? Os jovens, todas essas duas palavras serão o sujeito. Mas a palavra mais importante aqui que nós temos dentro desse sujeito é a palavra jovens, que nesse caso exerce também a função de núcleo, núcleo do sujeito, certo? Exerce a função de núcleo do sujeito. O que é o núcleo do sujeito? É a palavra que é mais importante, certo? Isso aqui é importante porque o, o verbo ele vai concordar com, geralmente, com o núcleo do sujeito, certo? Se o núcleo estiver no plural, o verbo também concordará no plural com ele, certo? Então, aqui nós temos a palavra mais importante chamada de núcleo do sujeito. Então, o sujeito ele pode ter mais de uma palavra, mas o substantivo vai ser a mais importante. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Ó. O técnico escalou Neymar. Faz a pergunta aí, quem escalou Neymar? Resposta que nós temos o técnico. Veja que dentro desse sujeito nós temos duas palavras, o e técnico. Mas a mais importante é a palavra técnico. Então, nesse caso aqui, nós chamamos isso aqui de núcleo do sujeito. Por que núcleo? Porque é a palavra mais importante. Por que que técnico é mais importante do que o? Porque o aí se refere a técnico. É o técnico, certo? A frase poderia também ser maior ainda. Vou até aumentar aqui para vocês verem como a palavra técnico vai continuar sendo importante. Olha, o técnico do Brasil escalou. Escalou Neymar. Então, veja. Olha, qual o verbo presente aqui, gente, nessa frase? O técnico do Brasil escalou Neymar. Qual o verbo presente? Vamos encontrar primeiro o verbo. Escalou. Falou. Isso. Escalou. Tem duas perguntinhas que nós fazemos para encontrar o sujeito. Quais são? Que eu mostrei agora há pouco. Ainda lembram? O que e quem? Isso. Qual seria a mais adequada, Luiz? O técnico escalou Neymar. Perguntar quem ou o quê? Quem? Quem, né? Então veja, o técnico do Brasil escalou Neymar. Faz a pergunta ao verbo. Quem? Quem escalou Neymar? Quem escalou Neymar? A resposta que nós vamos ter vai ser o sujeito. O sujeito aqui, gente, é tudo isso aqui, ó. O técnico do Brasil. Tudo isso aqui é o sujeito, certo? Só que dentro desse sujeito existe uma palavra que é a mais importante. Vocês sabem me dizer qual é?
poderiam arriscar? O técnico do Brasil. Existe uma palavra aí que é a mais importante. Que essa palavra mais importante vai ser chamada de núcleo do sujeito. Olha, a palavra mais importante aqui vai ser o técnico, certo? Por quê? Porque esse O se refere ao técnico e o termo do Brasil, uma locução adjetiva, que a gente já viu também, se refere a técnico também. Então, aqui, nós temos o artigo O se referindo a técnico e o termo do Brasil se referindo a técnico. Né? Esse do Brasil, uma locução adjetiva, funciona como um adjetivo. Né? Chamamos de locução porque tem duas ou mais palavras. Nesse caso, nós temos duas. Né? Já vimos esse conteúdo. Então, aqui, ó, técnico do Brasil. Técnico é o substantivo. É a palavra mais importante. É chamada de núcleo do sujeito. Certo? Chamado de núcleo do sujeito. Mas o mais importante para a prova é a gente saber analisar onde está o sujeito. A gente olha assim o núcleo porque é para ficar mais fácil de encontrar o sujeito. Tá bom? O técnico do Brasil é o sujeito, escalou é o nosso verbo, e Neymar é o objeto direto, que é o conteúdo que nós vamos ver depois. Então vamos focar. Então, gente, deixe eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Geralmente, o sujeito vem no início da frase, certo? Geralmente, o sujeito é quem vem no começo. Olha o exemplo. Professor deu aula. Quem é o sujeito, gente, da frase? Professor deu aula. Professor, muito bem, sim. Só encontrar o verbo aqui é deu. Ele deu o quê? Aula, certo? Nesse caso, quem foi que deu aula? O professor. O professor é o sujeito, certo? Tranquilo? Então, veja bem. Geralmente, o sujeito ele vai vir no início da oração, tá bom? Primeiro é o sujeito, né? Na língua portuguesa tem até uma ordem que geralmente ela é seguida. Primeiro vem o sujeito, depois o verbo, depois vem o complemento do verbo, que nesse caso o complemento do verbo é a palavra aula, tá bom? Esse é o complemento do verbo. Mas, antes de ver o complemento, vamos ver o seguinte. O professor é o sujeito, deu aqui é o verbo. Então, nós temos uma sequência. Sujeito, verbo e depois temos o complemento. Só que veja, na nossa língua, a gente pode mudar o sujeito de lugar, tá bom? Por isso que é importante você encontrar o verbo e saber fazer a pergunta o que ou quem. Veja que eu posso pegar essa mesma frase e fazer isso aqui, ó. E é justamente, gente, isso que o Ian vai fazer. Ele não vai colocar uma frase tão fácil desse jeito. Por exemplo, o professor deu aula. Aí ele bota primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento. Pode fazer isso? Pode, mas é mais difícil. É mais fácil ele mudar a ordem, certo? É mais fácil o Ian fazer isso. Ele mudar a ordem. E ele fazer uma frase assim, ó. Deu aula o professor. E olha aqui como é que fica, gente. Primeira coisa que vocês vão fazer de novo, encontrar o verbo. O verbo está aqui, deu. Deu. Então, deu é verbo. E aí faz novamente a pergunta ao verbo. Quem foi que deu aula? A resposta está aqui, ó. O professor. O professor aqui é o sujeito. Qual é o problema de uma frase desse jeito? O sujeito veio depois, e isso pode confundir a mente de vocês. Porque geralmente quem vem depois é o complemento. Mas o IF ele vai pegar e vai mudar a ordem da oração para vocês, para dificultar um pouco mais para encontrar o sujeito, tá bom? Então tem que sempre lembrar. Ele vai fazer isso para confrontar com o complemento. Porque a posição aqui que está o nome do professor é a posição comum de vir o complemento. Mas o que ele fez? Ele botou o complemento no meio, botou o verbo primeiro e jogou o sujeito lá no final. Então você tem que encontrar o verbo e fazer pergunta ao verbo para poder encontrar este sujeito, tá bom? Então é até isso aqui que nós estamos vendo, né? Posição do sujeito na oração. Tá aqui, ó, na ordem direta. O que é a ordem direta? Ordem direta é quando vem primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento. Olha, que aqui faz sentido.
As crianças brincavam despreocupadas. Achou o verbo, brincavam. Quem é que brincava despreocupadas? As crianças. Então, crianças é o nosso sujeito, certo? Quem é que brincava despreocupadas? As crianças. Então, veja bem. Aqui está na ordem tranquila. Primeiro veio o sujeito, as crianças, depois o verbo brincaram, depois o complemento. Aqui, ó. Sujeito primeiro, depois o verbo, depois o complemento. A gente ainda vai ver essa ideia do complemento. Essa daqui é a ordem normal da frase. Só que aí a gente pode fazer como eu fiz com a frase do professor. Inverter a ordem, que é justamente isso que o IEF vai fazer. O que ele faz? Ele bota na ordem inversa. Ele muda, ele tira o sujeito do lugar. Olha o que ele fez aqui. Brincavam. Brincavam despreocupadas as crianças. Brincavam é verbo. Ele botou o verbo no início. Quem é que brincava despreocupadas? As crianças. As crianças é o sujeito da oração. Então, veja o que ele fez. Ele pegou o sujeito e colocou lá no final. Então, é muito comum ele fazer isso. Muito comum. E é pegar e colocar o sujeito depois do verbo, colocar o sujeito no final da frase. Tá bom? Tá entendido, pessoal? Até aqui? Tudo certo? Perfeito, perfeito. Deixa eu colocar uma frase aqui para vocês me dizerem qual é o sujeito. Vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui 3 frases, certo? Eu quero que vocês me digam o sujeito da frase A, B e C. Primeira frase, a garrafa está vazia. Segunda, o músico chegou. Terceira, existem muitas pessoas. Sujeito na frase A. Podem abrir o microfone ou podem escrever Eu no chat. acho, eu acho que na alternativa A é garrafa, na B é músico e na C é pessoas. Ana, perfeito, Ana. Quem mais? Quem mais acha que Ana está correto seu pensamento? Eu concordo. Cecília, Luísa, as outras meninas. Danilo também, Danilo está sumido. Eu concordo também. Pronto, Nona, Danilo, Isa. Perfeito, gente. Então vamos lá, muito bem. Como a Ana colocou. Bem facinho, né? Encontra o verbo, está cheio. O que é que está cheio? A garrafa. Encontrou o verbo, o músico chegou. Quem foi que chegou? Encontra o verbo, sujeito é o músico. Existem muitas pessoas. O verbo aqui é existem. Posição está diferente, né? Então prestem atenção. O que é que está cheio? A garrafa. Então a garrafa aqui exerce função de sujeito. O músico chegou. Quem foi que chegou? O músico. Então o músico exerce a função de sujeito da oração. E por fim, existem muitas pessoas. O que é que existem, pessoal? Muitas pessoas. Então, muitas pessoas é o sujeito. O verbo aqui é existe. Veja que o sujeito aqui veio depois do verbo. É isso que o IEF vai fazer com vocês. Para facilitar o trabalho de vocês, o que é que você faz? Você pega essa mesma frase que o IEF colocou e vocês fazem isso aqui, ó. Volta na ordem que fica mais fácil. Muitas pessoas existem. E aí você facilita o seu trabalho. Se você tiver com dificuldade de analisar se isso aí é um sujeito ou não. E aí faz a pergunta: o que é que existe? Ou quem é que existe? Resposta: muitas pessoas. Então, muitas pessoas é o sujeito. É só você mudar a ordem dos elementos. Mesmo que o IF não faça isso, você pega e faz para facilitar o seu trabalho, tá bom? Então, você pode inverter a ordem. Mas não precisa disso. Vocês aí, fazendo isso, vocês estão vendo que muitas pessoas exercem a função de sujeito. Eu vou mostrar um negócio aqui para vocês, que é muito comum eles cobrarem na prova.
certo? Deixa eu procurar um espaçozinho branco aqui para eu escrever isso. Olha, gente, atenção a esses verbos. Esses aqui merecem até um destaque na porta de vocês aí, no post-it em algum canto. Atenção. Atenção aos verbos. Vou colocar aqui, gente, 3 verbos que eles são, digamos que, sistemáticos. Eles têm uma forma de vir na frase. E esses 3, adivinha, vai ser os que o IF vão querer cobrar. Por quê? Ano passado ele já trouxe um. São fáceis. Verbo existir, existir. Verbo ocorrer e verbo acontecer. Muito foco nesses verbos aqui. Existir, ocorrer e acontecer. O que acontece com esses verbos? Geralmente, vai vir primeiro o verbo. E o que esse verbo faz? Qual vai ser o verbo? Existir, ocorrer e acontecer. E o que esse verbo vai fazer? Ele vai jogar o sujeito para depois. Geralmente, quando vem esse verbo, ele vai jogar o sujeito para depois. Então, muita atenção. Ele fez isso ano passado na prova, gente. Eu estou até com a questão aqui daqui a pouco para mostrar para vocês. Tá bom? Então, eles vão fazer isso com vocês. Eles vão pegar o verbo e vai jogar o sujeito na frente. Qual é o verbo que vai fazer isso? Existir, ocorrer e acontecer. Geralmente, quando esses verbos aparecem na frase, eles jogam o sujeito para depois. Ele não vem com o sujeito primeiro, que é na posição comum, que é a posição mais fácil. Certo? Então, por exemplo, olha, um exemplo aqui que eu vou colocar aqui com caneta verde. Olha, ocorreu acidente. O que ele fez? Fez justamente essa ordem aqui que eu coloquei. Primeiro veio o verbo ocorreu, e em seguida veio o sujeito. Ocorreu o quê? Acidente. Nesse caso, e até escrevi a palavra acidente novamente. Nesse caso aqui, acidente é o sujeito, certo? Então, é muito comum eles fazerem isso, certo? Muita atenção a isso, com esses 3 verbos. Verbo existir, ocorrer e acontecer. Eles vão pegar e vão jogar o sujeito para depois. Do jeito que eu coloquei aqui nesse exemplo. Igual eu coloquei também no exemplo, né? Existem muitas pessoas. O existe veio no início. O sujeito veio depois, certo? Então, é muito comum acontecer isso. Primeiro vem o verbo e depois aparece o seu sujeito. Geralmente, esses 3 verbos jogam para depois. Entendido, pessoal? Isso aqui merece uma anotação exclusiva de vocês, tá bom? Tudo tranquilo? Perfeito, gente. Né? A gente já arriscou bastante também. Muito legal mesmo. Esse conteúdo é massa. E não é tão difícil não, né? No início, a gente depois vai pegando e vai ficando claro. Certo? Então, gente, eu coloquei aqui, mas assim, não é muito nosso papel estar mostrando esses tipos de sujeito. A gente vai mostrar aqui só para passar mais por cima. Existem também tipos de sujeito, eles não cobram isso na prova, certo? Mas é importante para a gente saber analisar onde está o sujeito, tá bom? Sujeito simples, foi esse que a gente viu até agora. Que é o sujeito em que tem somente um núcleo, certo? O que é um núcleo? É uma palavra mais importante, né, que a gente viu, como vocês analisaram. Veja a frase, a menina sorriu. Sorriu é o verbo. Quem foi que sorriu? A menina. Então, aqui a menina é o nosso sujeito, né? Vou destacar aqui só o verbo, só o sujeito. Sorriu é o verbo e a menina aqui é o nosso sujeito. Só tem uma palavra importante aqui, só tem um núcleo. Nesse caso, é menina. Então, nós temos um sujeito chamado de sujeito simples, certo? Quando nós temos somente um núcleo, o sujeito vai ser chamado de simples. Acho que vocês já viram isso. Sujeito composto. O sujeito composto, gente, vai ocorrer quando vier 2 ou mais núcleos, certo? Ou seja, 2 ou mais palavras que são mais importantes. Veja, Romeu e Julieta morreram do mal de amor. Quem foi que morreram, né? Quais as pessoas que morreram do mal de amor? Aqui nós temos Romeu e Julieta. Então, nós temos aqui um sujeito que é composto, porque nós temos 2 palavras mais importantes, que nós podemos chamar de núcleos,
certo? Aí esse sujeito vai ser chamado de composto. Aí, muita atenção, que esse aqui é muito importante para a prova, que é o sujeito oculto. Muita frase, gente, na nossa língua, ela é feita com sujeito oculto. O que que é isso? É um sujeito em que ele não vai aparecer na frase, ele vai ficar oculto, como o nome fala, certo? Ele não aparece na frase, mas você consegue percebê-lo através do verbo, certo? O verbo vai entregar quem é sujeito oculto. Desde já, eu já vou colocar aqui quem é que pode ser sujeito oculto na língua portuguesa, que são os pronomes do caso reto. Eu, tu, ele, nós e vós, certo? São esses tipos aqui, são esses pronomes aqui do caso reto que podem exercer a função de sujeito oculto. O que que é isso? Quando um desses aqui, você consegue encaixar junto com o verbo. Ele não vai aparecer, mas você consegue encaixar junto ao verbo. Veja, ele é identificado, né, como o próprio nome fala, pela terminação do verbo. Então, através do verbo, você consegue identificar esse sujeito oculto. Veja a frase. Visitei uma intrigante exposição. Veja que o sujeito não aparece. O sujeito era para estar aqui, mas ele não aparece. Mas veja que você consegue dizer. Vou botar maiúscula a primeira letra. Veja que você consegue dizer. Eu visitei uma intrigante exposição. Então, eu é o que é o sujeito, certo? Eu é o sujeito. Só que esse sujeito não aparece. Como ele não aparece, dá-se o nome aí de oculto, certo? Então, o sujeito oculto é quando eu, tu, ele, nós e vós não aparece na frase. Olha esse exemplo. Vamos passar no IF. Quem é o sujeito oculto aqui, gente? Na frase, vamos passar no IF. Nós. Nós. Muito bem, Luna. Isso mesmo. Veja que nós conseguimos aqui, ó. Veja que o nós não aparece na frase. Mas eu consigo colocar aqui esse sujeito oculto, certo? Então, aqui nós temos, deixa eu só botar um acento aqui, nós temos sujeito oculto. Ele não aparece o nós vamos passar no IF, mas eu consigo perceber através do verbo vamos, que ele tem um sujeito que está oculto. Ele não aparece, aqui o sujeito nós, não aparece, mas eu consigo percebê-lo através do verbo. Então, esse é o papel do sujeito oculto. Eu, tu, ele, nós e vós. Não vai aparecer na frase, mas nós conseguimos perceber através do verbo, certo? Os mais comuns é aparecer aqui, ó, o eu, o, o ele e o nós, certo? O tu também pode ser, você também pode trocar por o você, né, que já está muito comum na nossa língua. Não é um pronome no caso reto, mas a gente também consegue trocar por você para facilitar, certo? Eu, ele e nós são os mais comuns. O vós praticamente não é mais utilizado na língua portuguesa, né? Isso aí é utilizado mais em contextos muito formais, como o ex-presidente da República utilizava, o Michel Temer, né? Ele gostava muito de falar na segunda pessoa do plural, né, no vós, a se referir ao povo brasileiro, né? Então, isso aí é um contexto mais específico, isso aí nem está presente na prova. Então, o sujeito oculto não aparece, mas nós vamos conseguir perceber através do nosso verbo, tá bom? Existe também, gente, um sujeito indeterminado, certo? Sujeito indeterminado. Só passar aqui por esses tipos de sujeito, só para vocês ficarem por dentro. O sujeito indeterminado, gente, veja que eu coloquei aqui, ó, as pessoas do discurso são eu, tu, ele, nós, vós e eles, né? Veja que o eles não está aqui no oculto. Por quê? Porque o ele, gente, faz parte do indeterminado, certo? O indeterminado é como se fosse um sujeito oculto, eles. Como se fosse um sujeito oculto, eles. É como se vocês conseguissem colocar o eles antes da frase. Só que, veja, ele não vai ser oculto, ele vai ser indeterminado. Por que indeterminado? Porque você não sabe ou você não consegue identificar quem praticou a ação verbal. Como assim não consegue identificar? Você não consegue saber quem é. Olha a frase aqui, ó. Então, o sujeito indeterminado tem duas formas de ocorrer. Um verbo na terceira pessoa do plural, que é o que nós vamos ver. O que é o verbo na terceira pessoa do plural? É quando você consegue jogar o eles antes do verbo, sem sujeito expresso, ou seja, como se isso ficasse oculto. Veja um exemplo, para ficar claro, gente. Telefonaram para você. Veja que você consegue dizer
como se estivesse oculto, né? Você consegue dizer assim, eles telefonaram para você, certo? Então, aqui é como se fosse oculto, mas não é oculto, é indeterminado. Eles telefonaram para você. O eles aqui, veja bem, o eles é um sujeito indeterminado, porque você não consegue saber quem foi que ligou para você. Por isso, é recebido o nome de indeterminado, certo? No oculto, você consegue saber. Se eu disser que, se eu falar, por exemplo, vamos passar no IF, o sujeito é oculto nós. Quem é nós? Nós aqui do grupo, certo? Então eu sei quem é esse sujeito. Se eu disser para vocês, eu estudei muito hoje. Quem é o sujeito de estudei muito hoje? Eu. O eu está oculto. Mas aí eu sei quem é. Sou eu. Olha a frase. Visitei, essa frase aqui. Visitei uma intrigante exposição. Quem visitou? Eu. Você sabe quem é. Já o eles é diferente. O sujeito aqui é indeterminado. Você não consegue saber quem é esse eles. Certo? Telefonaram para você. Quem telefonou? Eles. Mas quem é eles? Como você não sabe, aí recebe o nome de sujeito indeterminado. E existe também uma outra forma, gente, que é quando acontece isso aqui. Ó. Quando vem o verbo, mais o se, mas geralmente o de. Certo? Geralmente, quando acontece isso, também vai ser sujeito indeterminado. Na seguinte frase: precisa-se de digitadores. Veja que você analisa aqui. Ó. Alguém precisa. Alguém precisa de digitador. Agora eu faço a pergunta a você. Mas quem é essa pessoa? Como você não sabe, aí recebe o nome de sujeito indeterminado. E vem geralmente nessa formulazinha. Primeiro o verbo, precisa, depois o se, depois o de. Precisa-se de digitadores. Mais um exemplo aqui para ficar claro. Ó, precisa, precisa-se de professores. Precisa-se de professores. Veja bem. Veja que aqui eu tenho primeiro o verbo, precisa, mais o se, mais o de. Quando isso ocorre, o sujeito aqui não tem nem como você perceber quem é, e ele é sujeito indeterminado. Por que é indeterminado? Porque alguém precisa de um professor, precisa de professor, mas eu não sei quem é, né? Pode ser qualquer escola, pode ser uma pessoa, pode ser pessoa que quer falar uma nova língua. Então, precisa de professor. Mas quem precisa? Como eu não sei, o sujeito recebe o nome de indeterminado, tá bom? Então, é isso. Tirando isso, existe também, né, se os conteúdos não vamos ver depois, existem também orações que não têm sujeito, certo? Isso que não costuma cair muito na prova, gente. Vou mostrar aqui para vocês ficarem por dentro, certo? Existem também orações sem sujeito. Como o próprio nome fala, oração sem sujeito é porque não tem sujeito, ou pode ser chamado de sujeito inexistente. Ocorre com alguns casos, certo, gente? Quando tem verbos que exprimem fenômeno da natureza. Então, se o verbo exprimir fenômeno da natureza, como, por exemplo, chover, ventar, anoitecer, amanhecer, relampejar, trovejar, nevar, não vai ter sujeito. Veja, choveu torrencialmente em Mato Grosso. Chover é um fenômeno da natureza. Aqui está uma ideia de chover, certo? Então, aqui, como é fenômeno da natureza, é uma oração sem sujeito, certo? Oração sem sujeito, tá bom? Só que preste atenção. Para isso, né, tem até exceção, né, que eu vou até mostrar. Para isso, tem que chover exercer realmente um fenômeno da natureza. Porque se chover estiver no sentido figurado, o que é o sentido figurado? É quando eu quero indicar outra coisa, não está no sentido real de chover, certo? Quando ele estiver no sentido figurado, quando não estiver sendo empregado como realmente um fenômeno da natureza, ele vai ter sujeito. Olha aqui a frase. Choveram reclamações contra aquela empresa. Chover aqui está no sentido figurado. Não está no sentido de que caiu água, certo? Está no sentido aqui de chover reclamação, está no sentido de que tivemos muitas reclamações contra aquela empresa.
Então, choveram reclamações contra aquela empresa. Veja que reclamações aqui, você consegue até fazer a pergunta ao verbo. Que foi que choveu? E aí você tem a resposta. Reclamações. Reclamações aqui é o sujeito. Por que que é sujeito? E por que que está ligado ao verbo aí chover? Chover não é um fenômeno? É, só que nesse caso não. Nesse caso aqui, chover na reclamação, chover está no sentido figurado. Está sendo empregado aqui, está no sentido que não é o sentido real de chover, realmente, mas sim no sentido de que tivemos muitas reclamações contra a empresa. Então, nesses casos assim, o verbo vai ter sujeito, certo? Ele vai ter o seu sujeito exercendo a oração. Então, aqui, o sujeito é reclamações. É o mesmo que dizer, reclamações choveram contra aquela empresa. Outro caso que vem com oração sem sujeito é com esses verbos aqui, o verbo fazer, o verbo ser, o verbo estar, na condição de tempo ou clima. Tempo cronológico, tempo passado, certo? Ou clima, mesmo caso. Muito parecido, de clima também, ó. Por exemplo, ó, está frio. Nesse caso aqui, você indica como se fosse fenômeno da natureza e não tem sujeito. Quando indicar tempo também, é uma hora. Quando indicar tempo assim também não vai ter sujeito. Ou faz 2 anos que ele saiu. O verbo fazer, quando ele estiver trazendo uma ideia de tempo passado, ele também não tem sujeito. E ele tem que ficar no singular, tá bom? Então, só uns casos para vocês verem. E, por fim, o verbo haver, esse aqui eu vou deixar quieto por enquanto, porque nós vamos ter uma aula totalmente exclusiva para esse verbo, que é muito importante para a nossa prova. Esse é depois desse conteúdo de funções sintáticas. Mas, para resumir, gente, nós analisamos hoje como analisar um sujeito, certo? Nós podemos fazer 2 perguntas aqui para encontrar o sujeito, o que ou quem, certo? Que é o mais importante. O sujeito é um termo que pratica o que sofre, a ação verbal, tá bom? Dentro do sujeito, ele pode ter mais de uma palavra, mas sempre nós vamos ter núcleos, que são as palavras mais importantes dentro do sujeito. O que o IF faz com vocês? Muda a ordem do sujeito. Então, já mostrei isso. Ordem direta é quando o sujeito vem primeiro e depois o verbo. Mas o IF geralmente ele vai fazer o quê? Vai trazer a ordem inversa. Vai fazer isso com vocês. Vai botar primeiro o verbo e depois o sujeito. Com isso, eu mostrei 3 verbos que são muito comuns de acontecer. Verbo existir, ocorrer e acontecer, certo? Muita atenção a esses verbos, porque são verbos que jogam o sujeito para depois. Primeiro vem o verbo e depois o sujeito. E são justamente eles que o IF vai querer saber de vocês, certo? Tirando isso, tem o sujeito composto, que a gente viu também, só para dar a resumida. Sujeito simples, o composto, o oculto. O simples vai possuir só um núcleo, né, uma palavra importante. Composto vai ter 2 ou mais núcleos, né, vamos ter 2 ou mais palavras que são mais importantes dentro do sujeito. E o oculto, que não aparece na frase, mas nós conseguimos perceber através do verbo, colocando o eu, tu, ele, nós e vós antes do verbo, certo? Outra coisa, quando o sujeito é oculto, quem começa a frase é o verbo, e aí fica mais fácil ainda, certo? Você já consegue logo perceber. O sujeito é oculto, o verbo vai começar a oração. Sujeito indeterminado é quando você consegue jogar o eles antes da frase, e você não vai saber quem é, certo? Ou quando aparecer o verbo, mais o se e o de. Tá bom? Isso aqui é só mais para vocês ficarem por dentro. Importante para levar para o IEF, é você saber analisar isso aqui. Sujeito simples, o composto e o oculto. Para a nossa prova, isso aqui vai ser mais importante. Certo? Todos 3 são bem fáceis. Sujeito simples só com núcleo, sujeito composto com 2 ou mais, e o sujeito oculto, que não vai aparecer o sujeito, mas você consegue percebê-lo através do verbo. Isso é o mais importante, junto com a mudança da ordem do sujeito, que é o que o IEF vai fazer com vocês. Tranquilo, pessoal? Até aqui, eu quero mostrar umas questões. Pronto. Olha, eu vou mostrar 2 questões para vocês, gente. Pronto, excelente. Pelo visto, todo mundo entendeu. Excelente. Gente, 2 questões, ano 2025. Prova do ano passado, gente. Não existe questão mais nova para o IF do que essas. São 2, certo? Trouxe aqui as 2. Todas 2 do ano passado.
uma do PROITEC e uma da prova final. Essa daqui é da prova final realizada em outubro, tá bom? Prova final do IFRN. Eles trouxeram a questão desse jeito, certo? Eu só tirei o print lá da prova e trouxe aqui para mostrar para vocês. Olha o seguinte. Eles trazem um trecho, aqui o trecho, bem grande, e ele coloca a expressão as negociações políticas e os encontros diplomáticos, e aí ele pergunta, sintaticamente, assume a função de... Por que sintaticamente? Porque nós estamos analisando a função. Lembra que eu mostrei lá no início que tem duas formas de analisar. Tem como analisar morfologicamente, que é a classe de palavra, e tem como analisar sintaticamente, que é quando várias palavras exercem uma função, certo? Uma função. E olha aqui, o que eles perguntaram? A conferência é dividida em zona azul e zona verde. Ponto. Então aqui acabou o período. Vamos analisar o que vem na frente. A zona azul, que é gerenciada diretamente pela ONU, é onde acontecem as negociações políticas e os encontros diplomáticos. Ele quer que você diga o que é isso aqui. O IF está perguntando de vocês qual a função sintática de todos esses termos juntos. Todos esses termos juntos, gente, exerce a função aqui de sujeito, certo? Essa foi a resposta. Quando vocês forem ver, isso aqui vai confrontar, certo? Confrontar com um objeto direto. Nós vamos analisar esse conteúdo já na próxima semana. Porque o objeto direto é quem vem, é o complemento, né? Que eu até mostrei. O objeto direto é quem vem depois do verbo, geralmente. O objeto direto é quem vem depois do verbo. Primeiro vem o sujeito, depois o verbo, e depois vem o complemento. Aí esse complemento ele pode ser objeto direto, ou ele pode ser objeto indireto. Isso é conteúdo para a próxima semana. Nós vamos ver isso aqui próxima semana. Então vem primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o objeto, né, que é o complemento. Isso aqui é o mais comum de acontecer. Só que o que o IF faz? Ele aqui não colocou o objeto, mas ele colocou o sujeito depois do verbo. Olha onde é que está o verbo aqui. Ó. Acontece. Acontecem as negociações políticas e os encontros diplomáticos. O que o IF fez? Ele pegou o verbo e colocou o sujeito depois. Por que ele faz isso? Para dificultar de encontrar o sujeito. Ele faz isso para deixar mais difícil encontrar o sujeito. Para que você meio que se enrole e responda ao objeto direto. E a posição do objeto direto. A posição do objeto direto é depois do verbo. Só que, o que eu falei? Verbo existir, ocorrer e acontecer. Coloquei lá em cima. Verbo existir, ocorrer e acontecer. Esses verbos, principalmente, eles jogam o sujeito para depois. E foi justamente o que aconteceu. As negociações políticas e os encontros diplomáticos é o sujeito. Eu poderia muito bem pegar esse verbo e colocar aqui, que seria a sua posição normal. E aí a frase ficaria assim: as negociações políticas e os encontros diplomáticos acontecem, trazendo o verbo para depois do sujeito. Certo? Só que aí, o IF, o que ele faz? Bota o verbo primeiro. Principalmente com esses três aqui, que faz o papel de jogar o sujeito para depois. A resposta aqui foi letra D, sujeito. Mas é uma questão difícil. E quando vocês forem ver objeto direto, vocês vão ver que vai dar para a gente ficar em dúvida entre um e outro. Mais um que a resposta aqui foi sujeito. Aí ele pergunta do termo letramento familiar. Isso aqui foi uma questão cobrada na prova do PROITEC. Geralmente a prova do PROITEC é mais tranquila, né? Ela é mais objetiva, tem uns textinhos mais tranquilos. Mas nem tanto também. Tem basicamente o mesmo nível, mas o PROITEC ainda é um pouco mais simples. Veja, a frase ficou o seguinte aqui, ó. Você não vai analisar o que vem aqui. Veja aqui, ó. Depois que a mãe nasce, é importante o letramento familiar. Vai analisar só o que está entre vírgulas. O que é? Analisa só isso aí que vai facilitar. Não precisava de todo o texto. Então, ficaria a frase seguinte aí. É importante o letramento familiar. Você delimitando essa parte, você analisando só isso, fica mais fácil você saber a função desses termos, né? Então, a frase está o seguinte. É importante o letramento familiar. Ele quer saber qual a função de letramento familiar. Letramento familiar aqui exerce função de sujeito. Só que veja o que ele fez novamente.
O verbo está aqui, ó, é o verbo é, que é do verbo ser. E onde que ele colocou o sujeito? Depois. Então, gente, muita atenção. E vai fazer isso com vocês. Ele vai jogar o sujeito para depois. É importante o letramento familiar. Você poderia reescrever essa frase. Ficaria assim, ó. O letramento. Nem vou colocar familiar para não perder tempo. O letramento é importante. E agora, achava só o verbo. Cadê o verbo? O verbo é. Faz a pergunta ao verbo. O que é importante? Resposta: o letramento. O letramento exerce função de sujeito. É isso. Só que o IE, para dificultar, vai jogar o sujeito para depois do verbo. E vocês têm que ficarem ligados nisso, porque ele vai tentar ao máximo dificultar a questão, certo? Só que vocês já vão espertos, né? Então, vão todos espertos, então não tem como se enrolar. Vocês vão sempre analisar e perceber que o sujeito geralmente vai estar depois, certo? Na dúvida, o sujeito vai estar depois, porque eles não vão colocar o sujeito primeiro, porque fica muito claro, fica muito óbvio, fica muito fácil. Então, para dificultar um pouquinho, eles jogam primeiro o verbo e depois o sujeito. E aí, então, pessoal, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tudo certo? Aula bem intensa, muito conteúdo. Nenhuma dúvida? Muito bem, Cecília, Danilo. Então, perfeito, gente. Luna, é isso. A aula de hoje foi essa. Na próxima semana a gente continua o conteúdo vendo os objetos, né? Que é outra parte muito importante, muito cobrada na prova. Caiu ano passado também, viu? Então, vou trazer questões, a gente vai ver e vai discutindo, e assim a gente vai desenvolvendo, certo? Nós vamos responder também muita questão desse conteúdo. Quando eu mostrar todas as funções, aí nós vamos desenvolver muitas questões, porque esse conteúdo ele é um pouco mais denso mesmo, um pouco mais complicado. Então, revisem, continuem os estudos e até próxima semana, tá bom, pessoal? Tenham todos uma ótima noite. Tchau.